esse presente que Deus nos deu, o nosso filho Azar que está no ventre, para nós um motivo de honra estar servindo nesta casa. Minha saudação, meu amigo Gisel, esposa, a Evelyn, que Deus abençoe, meu amigo Ezequiel, essa voz ungido que Deus deu, Deus te abençoe. Queridos, no final vou ter alguns doces, alguns materiais. Deus nos tirou de uma carreira profissional de bancário, minha esposa de enfermeira, e nos amarrou no pé do altar. Aquele que pode, passe e planta uma semente. Deus, que é o dono da semente, não vai ficar devendo nada para ninguém, mas vai transbordar 100 vezes. Vamos para o texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, verso de número 60. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22, 60 e 61. Diz o texto que eu possuo. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Amém? Quem está assentado? Nessa noite eu quero ministrar a respeito de um tema este subordinado, quando o olhar de Jesus encontra o ser humano. Quando nós vamos olhar para o texto que a gente fez leitura, só para nós montarmos o nosso plano de fundo para entendermos o que está acontecendo. O capítulo de número 22 é um capítulo onde que começa narrando a respeito da festa da Páscoa. É o capítulo onde que nós vamos ver também que os discípulos estão ali reunidos com o propósito de ter a última ceia ministrada pelo Senhor. E a verdade é que nessa conversa que eles estão tendo ali com Jesus, muito obrigado, querido, que eles estão ali trocando uma ideia, eles estão discutindo entre si para saber quem vai ser maior, quem vai se assentar à direita, quem vai se assentar do outro lado, quem vai ser o maior, qual que é o lugar deles no reino. A verdade é que Jesus vai olhar para todos e vai dizer: tu quer ser grande? Então sirva o menor, pois o maior do meu reino é aquele que serve a todos, o grande é aquele que serve. E quando eles estão conversando, Jesus dá a seguinte temática para eles, dizendo: um de vós há de me trair. E observa que tem 12 discípulos, e dos 12, 11 vão se acusar de uma só vez: sou eu, Jesus, sou eu, Jesus. Porque todos conheciam que dentro deles havia algo que eles estavam falhando com Cristo, ao ponto de entender que eles estavam traindo Ele por tudo quanto que eles haviam ensinado no decorrer do seu ministério. Pregador, eu não entendi isso daqui, eu vou explicar para você compreender. Dos 12 discípulos, 11 em uma só voz estão entendendo: nós somos falhos, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós não merecemos andar com Ele, nós temos enganado Ele de alguma maneira, nós temos traído Ele de alguma maneira, nós temos entristecido Ele de alguma maneira, e todos eles estão acusando dentro de si, e Jesus vai dizer: não, é aquele que pega no bocado de pão da minha mão. O que Jesus estava dizendo? 11 estão acusando, dizendo que não são merecedores de estar com Jesus. 11 estão se acusando e dizendo que não são merecedores do amor de Jesus. Mas só tem um que não cai no seu coração o reconhecimento que depende da graça de Jesus. E quem é esse? Esse aí se chama Judas Iscariotes. Ele está
está se tornando esse cargo de Lúcifer e uma representatividade de Judas Iscariotes. Só que Jesus está dizendo para ele aquele que não é pecado quando tocado de pão da minha mão, e também está falando, é alguém que tem intimidade. E cuidado, a traição nunca vai vir de alguém de longe, mas sempre de alguém de perto. Judas é o tipo de pessoa que vai acusar um adorador que está chegando no culto de Jesus, que vai quebrar um vaso de alabastro, vai entregar uma mirra, um incenso, um nardo puro aos pés de Jesus, vai chorar de gratidão de estar aos pés, mas com o cabelo vai enxugar os pés. Ele vai dizer, ora, se nós tivéssemos pegado esse vaso, esse unguento, e tivéssemos vendido, daria 300 denários na venda. Ele estava falando, daria um ano de trabalho que aquela mulher colocou aos pés de Jesus. Só que pela hipocrisia ele está calculando, ele está medindo, ele está precificando a adoração de alguém que é grato. Mas na primeira oportunidade que ele tem, ele está na esquina vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Ele está classificando que ele no ambiente para adorar a Jesus, ou porque é gamando, ou porque grita, ou porque bate palma, ou porque corre, ou porque roda, só porque essa pessoa foi alcançada pela graça, e a graça alcançou ela quando ninguém foi a visitar, quando ninguém a encontrou, quando ninguém foi lá no beco, na sarjeta do falado, a graça de Deus foi. Só que aí veio o fiscal do culto para dizer, pra que erguer a mão? Pra que gritar? Pra que correr, meu irmão? Tu não sabe aonde que a mão de Jesus foi, então deixa passar aí. Simão vai dar brecha, e ao dar brecha ele vai dizer, Senhor, eu irei contigo até o final. E Jesus olha para ele e fala, Simão, Simão, eis que Satanás tem te pedido para peneirar como faz com o trigo, mas todavia eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça, mas que quando tu te converteres, tu seja exemplo dos teus irmãos. Nós estamos falando de um discípulo que está andando com Jesus, que andou sobre as águas, que viu a filha de Jairo ser ressuscitada, que viu milagre, viu o pão ser multiplicado, peixe ser aumentado, viu o vinho, viu todos os milagres. Ele foi alguém que caminhou, e Jesus está dizendo, tu ainda não é crente o suficiente, mas não tem problema, eu intercedi a Deus pela tua vida. E a palavra intercessão no original significa, eu abri mão das minhas próprias vontades, coloquei a tua vontade acima da minha, para que o Deus Pai Todo-Poderoso possa te atender, mas que tu não venha fraquejar e cair. Mas saiba uma coisa, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Relato de cultura judaica rapidamente. Dentro de Jerusalém não podia haver galo. Então, o que é o galo cantar? Havia uma silhueta no centro da cidade, que na véspera de Páscoa, alguém ia lá e tocava essa silhueta, esse alarme. Então era o famoso cantar do galo. Quando isso está acontecendo no capítulo de número 22, depois disso Jesus vai para o Getsemane, ele ora, ele intercede ao Pai 3 vezes, ele diz, se possível afasta de mim esse cálice, todavia seja não feita a minha vontade, mas a tua. Ele volta para os discípulos e ele pergunta, vocês não podem vigiar comigo nem ficar por uma hora, por um momento? Ele retorna para a oração, ele ora de novo, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele retorna para
para os discípulos, mais uma vez eles estão adormecidos. Ele desperta-os e volta de novo para a oração. E quanto mais intensificamente ele orava, as suas gotas de suor caíam por terra como grandes gotas de sangue. E ele desce, vê os discípulos dormindo. Ele acorda eles e diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser traído e há de ser entregue. Então aquele que veio trair Judas o Iscariote chega e dá um beijo. E com o beijo ele dá o sinal. Pedro saca a espada, corta a orelha do sumo sacerdote Malco. E Jesus desce, pega a orelha, coloca no lugar de novo, faz um milagre na vida do sumo sacerdote. E diz para Pedro: pela espada que feres tu será feridos. Jesus está dando uma lição. Ninguém aqui está me prendendo. Eu mesmo estou me entregando por causa do propósito divino. Ninguém aqui está me obrigando a nada, mas é de livre vontade que eu estou me entregando. Logo depois, Jesus vai para a casa do sumo sacerdote Anás. E quando ele estava para ser interrogado na véspera da Páscoa, precisava ser de noite, porque na época de Páscoa não podia ter julgamento, não poderia ter esse tipo de exercício. Então eles estão fazendo algo debaixo do pano. Jesus está na casa de Anás, só que Pedro está no pátio. Pedro está acompanhando Jesus de longe. A noite é escura e Pedro está de longe dizendo dentro de si: eu vou cuidar daquele que eu andei do lado, mas eu também não posso ser visto, porque se me pegarem aqui perto dele eu vou morrer. Mas de longe Pedro observava Jesus. Aí vem o texto que a gente leu. E quando Jesus olha, lê Pedro está onde? Está no pátio da cidade, está no centro. Tem uma fogueira, ele está no escuro, aquecido pelo calor da fogueira. E alguém vai perguntar para ele: Pedro, tu não és um deles? Tu não andava com Jesus? Tu não estava lá do lado dele? Ele vai dizer: não, eu não conheço. Mas rapaz, tu tem jeito de que era discípulo dele. A tua fala aponta como o mestre que ele ensinou. O jeito de tu caminhar revela a tua identidade. Ele vai dizer: não, eu não conheço. Ora, rapaz, eu vou parafrasear para você entender. Tu tem jeito de crente, tu anda como crente, tu se mexe como crente, tu fala que nem crente. Tem certeza que tu não és um deles? Aí ele diz: não, eu não conheço. E quando ele fala não conhece, o sino toca e o galo canta. É no cantar do galo, o olhar de Jesus. Pedro está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro da casa. E eu quero entender que é uma janela. E nessa época as janelas não tinham persiana, não tinha vidro, não tinha nada, era só um quadrado aberto. Eu quero entender que Jesus do lado de dentro procurou Pedro que estava do lado de fora, e o olhar de Jesus penetrou no olhar de Pedro, ao ponto que a gente leu o texto que fez Pedro se lembrar de tudo que ele havia falado. Do que ele havia falado? Que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria o Senhor. E que olhar é esse que vai encontrar alguém que andou com Jesus, mas o que negou? Que olhar é esse que vai na junta da divisão da alma, do espírito, do coração de um homem que é capaz de negar o Senhor? Que olhar é esse que vai entrar nas junturas psíquicas dos neurotransmissores e vai trazer uma memória ativa de um sentimento de tristeza? Que olhar é esse? Que olhar é esse? Aí deixa eu explicar, escorrer aqui a respeito sobre 3 olhares rapidamente de Jesus. Jesus, no seu grande amor,
Jesus, ou o olhar de Deus, ele é como o olhar de um pai amoroso, de um pai presente e de um pai que está junto. E não bastando apenas este olhar também ele chama de autorregulador. Por quê? Porque o olhar de Jesus, sentir o olhar de Jesus, é ter as suas emoções reguladas pelo mesmo. Sentir o olhar de Jesus é no olhar ele tirar a ansiedade, é no olhar ele arrancar a depressão, é no olhar ele tirar tudo aquilo que estava te fazendo mal. Ele regula as suas emoções e te traz a sensação de importância, de amado ou de amada e de alguém que é escolhido e que Deus não abre mão de Jesus. A neuroteologia nos explica que estudos neurológicos examinam que quando nós temos alguém a quem recorrer, tratando-se de alguém divino, de alguém que depositamos a nossa fé, esse alguém, ele entra nas partes do cérebro ligada ao córtex cerebral, que é a parte onde ele regula todas as emoções, parte essa que regula todo o ego humano. Como assim? Quando alguém está tomado por uma depressão, que os seus humores estão lá embaixo, quando o olhar de Jesus vem, ele atua no primeiro córtex central, dizendo: eu ainda tenho projeto com você, eu ainda tenho uma obra contigo. Isso é o que a lei do homem está explicando do olhar divino. Mas deixa eu te trazer a luz da Bíblia Sagrada. O que o olhar de Deus é? O olhar de Deus chega para o moço que ainda nem sabia da sua existência, quando recém-nascido. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, verso de número 46, diz que Filipe foi falar para Natanael, dizendo: Natanael, nós encontramos aquele que os leis, a lei de Moisés falava, nós encontramos aquele que os profetas mencionaram, nós encontramos o Messias. Natanael pergunta a Filipe: e da onde que o Messias é? Ora, ele vem de Nazaré. Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe diz para Natanael: vem e vê. Quando Natanael está chegando, Jesus fala e ele diz: és tu mesmo, Jesus? E ele fala: ora, Natanael, vejo que tu és um judeu, um israelita, que não há engano, mas eu te vi antes de Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Porque Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Só que não é uma metáfora, não é uma parábola, não, é literal. Porque Natanael é contemporâneo de Jesus. Quando Jesus nasce, há um decreto de morte que Herodes disse: todos os meninos devem ser. Natanael nasce no mesmo cenário. E quando Natanael nasce, a sua mãe o esconde debaixo da figueira, ainda criança. Acredita-se que ele ficou de 2 a 3 anos de idade escondido. Quando ele está escondido, ele está apenas uma criança que não entende o que está acontecendo por completo, mas está nessa situação. Talvez tomado do medo, talvez tomado da ansiedade, talvez tomado da preocupação, porque ele não poderia sair daquele lugar. Ele era alimentado, ele era saciado debaixo da figueira, ali ele deveria ficar, porque se ele saísse dali ele morria. E talvez ele pensava: eu queria ser que nem uma criança comum, que estaria correndo, estaria brincando, estaria fazendo os afazeres de criança. Só que ele não podia. Aí o olhar de Jesus foi justamente debaixo da figueira, para dizer: tu ainda não conhece quem eu sou, tu ainda não sabe cada minha existência, mas eu vou me encontrar com você no futuro. Mas o meu olhar, Natanael, e já te
nosso cotidiano, que na correria dos seus dias, das suas lutas diárias, não param para conhecer Jesus, não param para conhecer o amor do Pai, mas nem por isso o amor do Pai, o olhar de Deus, deixa de os encontrar, porque o olhar de Deus, ele é abrangente, ele abrange todos, e todos são alcançados por esse olhar. O primeiro olhar é o olhar de alguém que olha para alguém que não conhece, mas já o ama, e o protege, e o dá cuidado. O segundo olhar de Jesus é o olhar que a gente fez leitura aqui de Pedro. Olhar esse que, mesmo sabendo que Pedro já era crente, já tinha aprendido com Jesus, já tinha andado lado a lado com ele, já tinha vivido um milagre, mas na primeira oportunidade da vida negou a existência de quem ele servia. Esse olhar é o olhar que vai justamente para aqueles que conhecem a Jesus, por um momento ou outro, sequer eles acabam negando a sua existência. Esse é o olhar de Jesus, que busca, nos dias atuais, deixa eu parafrasear, alguém que um dia serviu nesta casa, alguém que um dia pregou nesta casa, alguém que um dia cantou nesta casa, alguém que um dia liderou nesta casa, alguém que um dia tocou o instrumento nesta casa, mas por algum momento ou circunstância do dia, da caminhada, dos afazeres, acabou negando a existência de Deus e acabou virando as costas para Deus. Esse olhar também vai em busca de quem um dia serviu e hoje não serve mais. Esse olhar vai em busca de alguém que um dia se livrou das drogas e teve uma recaída. Esse olhar vai também em alguém que está lutando para ficar de pé, mas por algum motivo da caminhada resbalou o pé e caiu de novo. Esse olhar vai também em encontro alguém que um dia serviu como maestria e hoje não serve mais, porque no olhar de Jesus vem o remorso, no olhar de Jesus vem a tristeza. Que tristeza! Ele apostou tudo em mim, mas eu virei as costas para ele. O remorso que bate na mente é: ele apostou todas as fichas e eu vacilei com ele. Eu estou me culpando pelos meus erros, mas o olhar de Jesus quando encontra alguém que um dia pregou e deixou de pregar, que um dia cantou e deixou de cantar, pode ser no favela, pode ser na biqueira, pode ser numa festa, pode ser na boate, pode ser onde que for, o olhar de Jesus vai me abraçar e diz: eu ainda te amo. Esse olhar de Jesus, ele está falando: tu pode ter caído, tu pode ter errado, tu pode ter fracassado, mas eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo. Eu ainda te amo. O olhar de Jesus para Pedro é esse, que todo mundo está dizendo que ele é crente, mas Pedro está negando. Aí vem o olhar de Jesus de encontro. E deixa eu esmiuçar um pouquinho aqui, que olhar é esse? É o olhar quando, na maioria das vezes, a gente está sozinho, a gente está no meio de amigos que não processam a mesma fé que nós. Aí saem alguns comentários, algumas brincadeiras, e é nesse momento que a gente nega a existência do amor de Deus, porque nos tornamos iguais e não apresentamos o amor de Deus para todos que estão à nossa volta.
Mas o olhar de Jesus vem quebrando paradigmas sociais, vem quebrando protocolos terrenos, vem quebrando todas as rotulagens terrenas humanas. Por quê? Porque a sociedade diz: usa enquanto está dando resultado, a gente mantém. No momento que não serve mais, descarta, bota para o lixo, é reciclável e vamos encontrar alguém que vai atender as nossas expectativas. Só que o olhar de Jesus para dentro é o seguinte: eu sei que tu negou, eu sei que tu falhou, eu sei que tu entristeceu a mim, mas não tem problema. Eu falei que tu iria negar, então eu já sabia. Até porque Deus não é pego de surpresa, e Deus não pode ser pego de surpresa de maneira alguma, porque antes da gente falar, Ele sabe o que a palavra vai sair da nossa boca. Ele conhece tudo ao nosso respeito. E mesmo assim, o Pedro que negou, o Pedro que falhou, o Pedro, eita, eu estou sentindo o comando do céu que desce nessa casa. Rabacanampo, quetero, indicanaba, racelli, catarabapu. Há uma graça de restauração que está pairando nesse lugar. Eu ando cataramanda, caianda, cramando e estou indicando. Deus vai começar a tomar os vasos agora. Está descendo um sal de quebrantamento, está descendo um sal de renovo, está descendo um sal de restauração. Olha o céu que restaura, olha o céu que ergue, olha o céu que sustenta. Recebe no nome de Jesus agora. Eu sei que tu falhou, Pedro, mas eu estou indo com meu olhar de amor e estou dizendo: tu está dentro do projeto, tu está dentro do plano, tu está dentro do barco. O que é isso? E deixa eu trazer para os nossos dias atuais. Sabe aquele irmão que pregava hoje não prega mais? Sabe aquela irmã que cantava hoje não canta mais? A gente pode entender que ele caiu, mas até o olhar de Deus pega ele, meu amigo Ezequiel. Porque quando o olhar de Deus pega ele, ele sai da sarjeta, ele sai do paulado, e Deus coloca aqui outra. Porque quem faz isso é só quem pode perdoar os pecados, e é só quem pode julgar. E é uma unção de restauração que desce nessa casa. Deus está tirando gente do monturo, Deus está tirando gente do monturo, e está colocando no altar. O terceiro olhar de Jesus. O primeiro, para quem não conhece, o olhar de Deus, mas Deus o abrange. O segundo olhar de Deus é para quem não conhece, mesmo assim nega. E o terceiro olhar de Deus é para quem conhece, é para quem sabe, mas é para quem não nega e não abandona. Que olhar é esse? João, capítulo de número 19, verso de número 25, narra o episódio que Jesus está na cruz para ser entregue. João está ao pé da cruz, Maria está ao pé da cruz, e mais algumas mulheres. O olhar de Maria, mãe terrena do mestre, está olhando para ele e está dizendo: eu te amo, eu não te deixo sozinho. Tu está na cruz, mas eu não te abandono. Tu está ferido, mas eu não te largo. Tu está machucado, mas eu estou com você. Tu foi chicoteado, mas eu estou aos teus pés. Maria estava dizendo no olhar para Jesus: eu não te deixo
entendi o propósito disso tudo. Mas mulher, vem cá, tá vendo João? Tô vendo. Este agora é teu filho. João, esta agora é sua mãe. Por que Jesus está falando para ela? Porque o olhar de amor encontrou uma mãe que viu que o coração estava dilacerado. E só pode curar o coração de uma mãe, o amor de um filho ligado ao coração do pai. Então nessa hora Deus não é mais o Deus filho. Na cruz Ele está falando como Deus Pai. Eu sei da tua dor, eu estou sarando da tua dor, mas tu não está ficando sozinha. Eu estou te deixando um filho, e o nome dele é João, que vai. E perguntando a Deus, quando Ele me visitava ontem à noite a respeito desta palavra, e hoje durante o dia, enquanto conversava com Deus e com a minha esposa, eu perguntei a Ele: Senhor, como é que esse olhar consegue abranger todos? Como este olhar consegue envolver a todos? E aí, em oração, eu descobri que o olhar dele é tão poderoso, é tão marcante, é tão penetrante, que chega aonde que comprimido não chega, que chega aonde que bisturi médico não chega, que chega aonde que psicanalista não consegue chegar, mas o olhar de Deus vai, através da sua palavra, penetrando na junta da divisão da alma, do espírito, do coração, do psique, das emoções, de tudo do ser humano. Só que aí eu descobri uma coisa, que se nós tentarmos fugir deste olhar, a gente não consegue. Por que, pregador? Os salmistas no Salmos de número 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, tu observas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me assuntarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se faço minha cama do mais profundo abismo, lá está também. Se tomas almas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ali tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu te das trevas, com certeza me cobrirá, e a luz ao redor de mim fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu desceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, graças te dou. O salmista está dizendo: não posso fugir de ti, não consigo. Você pode tentar de tudo que é, mas não tem como fugir do olhar do Senhor. Por que, pregador? Qual a explicação lógica para isso? Eu fico com a Bíblia. E se você entender, reage da maneira que você sente. Para nós podermos olhar aqui, nós temos o nosso globo ocular, nós temos a nossa íris, e nós alcançamos o nosso campo de visão. Quando nós temos alguns problemas na visão, precisamos nos submeter a um exame oftalmológico, passar por uma consulta, então fazer um uso auxiliar de lentes de contato ou do óculos, para alcançar e estender o nosso campo de visão. Mas com Deus, Deus não precisa de óculos, Deus não precisa de lente. Os olhos de Deus nunca terão cataratas, nunca ficarão escuros e nunca perderá a sua visão abrangente de toda a terra. Por quê?
Deus é como chamas do fogo. Mas por que fogo? Porque a única coisa que purifica o homem é o fogo. A única coisa que separa o homem do pecado é o fogo do Espírito Santo. A única coisa que tira a criança espiritual da vida do crente é o fogo da palavra do Senhor. E por que o apóstolo João está dizendo no livro de Apocalipse? Ele está falando da majestade, da soberania. Ele está dizendo: seus cabelos são como águas brancas neve, os seus braços como de latão reluzente, a sua coxa está escrito na fala: Rei dos reis e Senhor dos senhores, e os seus olhos são como chamas de fogo. Ele estava dizendo: o olhar de Deus alcança todos os pecadores da terra, porque Ele purifica do pecado, porque Ele tira a frieza, porque Ele sustenta na palavra, e Ele é cheio do Espírito Santo. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Eu vou te dar 30 segundos para você expressar uma gratidão a Ele, porque só você sabe aonde que o olhar de Deus chegou. Qual foi a merda da vida? Qual foi a festa da vida? Qual foi o babado da vida? Só você sabe aonde que a mão de Deus chegou e disse: eu estou purificando do pecado, eu estou tirando a frieza do teu espírito, eu estou te aquecendo pelo poder da minha palavra, e eu estou te enchendo. Vai, explode no glória, enche essa casa de adoração. Se você é grato, extravasa agora. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Eu vou continuar batendo nisso daqui, porque é uma graça que desce violentamente sobre esta casa. Há uma unção pesada nesta casa, e Deus me autoriza a profetizar nesse altar. Está chegando restauração para crente aqui nesta casa, mas crente que está acompanhando através das redes sociais, seja tocado agora pelo Espírito Santo do Senhor. Está caindo cavalo, está caindo cavaleiro,
Cristo. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem uma mão aqui levantada, tem outra mão ali levantada, tem 3 mãos, 4 mãos. Cadê a vida da pessoa que quer reconciliar com Jesus? Os céus já estão em festa. Eu já vou orar. Mas assim te diz o Senhor: te trouxe hoje nesta casa, filho, para tu saber que eu te conheço. Tu pode tentar fugir, tu pode